No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que abre um mundo de possibilidades: ler receitas de tricô em inglês. Se você já encontrou uma receita linda no Ravelry, mas travou ao ver aquele monte de siglas e termos diferentes, fica comigo que eu vou te ajudar a descomplicar isso tudo. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Aprender a ler receitas é um processo, demora um pouquinho. No início realmente a gente fica meio atrapalhado e para se adaptar com aquela nova forma, uma nova linguagem. Então, quando a gente pensa uma receita em outra língua que não é a nossa, a coisa fica mais complicada ainda. Então, hoje eu vou te explicar mais ou menos como funciona uma receita de tricô e já mostrando esses termos também em inglês, porque assim vai facilitar para você ir se familiarizando com os termos. Isso vai te ajudar também a procurar e assistir vídeos de tutoriais na internet. A gente tem muita coisa em português, ainda bem, mas tem muita coisa também que a gente só vai achar em inglês. Então, te mostrando esses termos em inglês vai ficar mais fácil para você fazer essa busca e também para entender as receitas. Como eu falei, tem um vídeo aqui anterior ensinando como traduzir as receitas para o português usando o ChatGPT. É uma ferramenta muito boa porque tem muita assim, a gente aprendendo os termos principais do tricô em inglês já vai ficar mais fácil para a gente desenvolver essa receita, mas tem muita coisa que tem uma explicação mesmo em inglês. Então, quando tem muita explicação e a gente não sabe a língua, aí eu aconselho a fazer a tradução. Mas você sabendo esses termos em português e em inglês, você já vai conseguir ver se essa tradução tá boa também. Porque a gente tem um pequeno probleminha que o ponto meia e o ponto tricô no inglês é knit e purl. E knit é tricô, então ele é ao inverso, então às vezes dá alguma confusão. E knit também é tricotar, então às vezes quando a gente faz a tradução pode confundir o ponto tricô com o tricotar. Então é bom a gente conhecer esses termos para a gente saber se essa tradução tá boa. E hoje eu vou te explicar tudinho. E por que aprender a ler essas receitas, principalmente em inglês? A maioria das designers tem essa língua como língua nativa, mas também a maioria das designers não inglesas e americanas ou australianas, elas traduzem para o inglês porque é a língua universal, né? Atinge mais pessoas. Então, se você quer realmente ter uma relevância internacional, você tem que lançar em inglês, isso é fato. Então, por o inglês ser essa língua mais difundida, tem mais gente no mundo falando, ela acaba sendo a língua que a gente vai encontrar as melhores receitas. E saber esses termos e a ler essas receitas, como eu já falei, vão te ajudar a entender mais sobre técnicas também e vai abrir uma infinidade de possibilidades de receitas, né, de grandes designers e também de você aprender essas técnicas tanto em tutoriais quanto nessas receitas. Primeira vez que a gente pega uma receita, sendo mesmo em português, aquilo é muito confuso, porque tem muita abreviação, tem muito nome técnico mesmo, que a gente não conhece. Então, conhecer esses termos técnicos é muito importante e eu tô trazendo aqui no inglês também, para a gente conseguir ler tanto em português quanto em inglês. E como eu falei, vai abrir um mundo de possibilidades aí
de técnicas, de receitas, de acesso mesmo a mais materiais. Quando eu comecei a tricotar, a gente não tinha muita coisa em português aqui no Brasil, então eu realmente procurei coisas em inglês. Então eu aprendi, a minha linguagem de tricô é muito mais em inglês do que em português. Tem coisas que até hoje eu tenho que parar para pensar como é o nome disso em português. Mas hoje em dia, ainda bem, a gente tem bastante acesso, muitos materiais em português, muita gente boa aí produzindo coisa boa para o nosso mercado. Então eu vou mostrar aqui algumas receitas para vocês entenderem como é a estrutura dessas receitas, principalmente em inglês. Aqui no Brasil as designers já estão seguindo esse padrão, o que é muito bom, porque elas são mais organizadas, são mais detalhadas. As receitas que eu encontrava aqui no Brasil antigamente, ela era mais difícil de entender, porque ela vinha com pouca informação e esperava que você já soubesse muita coisa. Então esse modelo de receita em inglês, que é meio um padrão internacional, acabou chegando aqui no Brasil. Então agora as receitas, você encontra elas muito mais organizadas e mais fáceis de entender. Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos, tem uma minha, inclusive. A minha não é gratuita, mas eu vou pôr ela aqui sem problema, e as outras são gratuitas, então não tem problema de mostrar a receita. Então aqui eu tenho uma receita da Jorge Locatelli, que é uma designer argentina, mas que ela é bem conhecida no mundo do tricô. Então aqui está um exemplo de uma receita. Então tem aqui a foto de abertura, né, mostrando a peça. Aqui ela explica um pouco como veio a ideia dessa receita. E depois essa aqui é uma parte muito importante das receitas, que é onde a gente vai encontrar mesmo as informações para a gente entender como vai ser esse resultado. Finished measurements é o quanto que a peça vai ter de medidas no final, né? Quando ela estiver pronta. Então, geralmente vai aparecer aqui em polegadas, né? Que é inches, e em centímetros, que daí pra gente fica aqui mais fácil. Então, aqui ela vai mostrar quanto que tem o tamanho desse chale, pra gente ter uma ideia de como que vai ficar essa peça pronta. Aí aqui vai ter os materiais, que é tudo que ela usou para fazer essa peça. Então aqui ela vai falar, são 3 meadas, aí tá aqui o nome do fio que ela usou, então é uma espessura DK. Ela vai usar aqui um merino superwash, ela vai dizer quantos metros tem em 100 gramas. E isso é importante para a gente saber se o fio que a gente vai usar tem a mesma espessura. Saber essa espessura do fio nos ajuda a ter essa previsibilidade para bater também o tamanho que ela está sugerindo. Aí ela fala aqui as cores que ela usou desse fio. Aí aqui as agulhas, needles, é a agulha, então aqui no tamanho americano e também em milímetros. Então aqui é importante a gente saber o fio que ela usou e a agulha que ela usou para a gente saber como vai ser esse resultado. Aí outra coisa importante aqui que é fundamental nas receitas é o gauge, que é a tensão. Então aqui é uma amostra de 10 centímetros, ela teve 13 pontos por 26 carreiras. Aí depois disso já começam as directions, que já é aqui a nossa receita mesmo, o que é pra gente fazer. Aqui o cast on. Isso aqui é a montagem de pontos. Então aqui, como é um chale, começa com 3 pontos e daí ela vai falar aqui o que é para fazer nas 6 primeiras carreiras e daí depois começa carreira por carreira. Então aqui row 7 é a carreira 7. Aí vai estar aqui toda a explicação para fazer a carreira. Daí em cada sessão ela vai falando aqui o que é para fazer. Então a receita ela vem bem explicadinha. Então a gente olha
uma carreira como essa aqui, ver esse monte de sigla aqui, se a gente não sabe o que isso quer dizer, a gente se desespera. Então eu tô aqui exatamente para te mostrar o que cada termo desses, né, cada letrinha dessa quer dizer. E aqui, na maioria das receitas, as boas receitas vêm com esses abbreviations, que é a abreviação de pontos que a gente vai encontrar lá. Então, o BO é o bind off, que é arrematar, tirar os pontos da agulha. O CO é o cast on, que é montagem de pontos. O fall é following, então quando eles assim, following row, na próxima carreira. O K é o knit, que é o ponto meia. O K2 tog é o knit two together, que são dois meias juntos. O KFB, que é o knit through the front and back loops of the same stitch. Então é quando a gente faz dois pontos em um, então vai fazer um ponto pela frente e um ponto por trás. Aí o MH é o make hole, que daí é específico de um ponto que ela ensina aqui. O P é purl, que é o nosso ponto tricô. P2, P2 tog, aí são dois pontos tricô juntos. P2 tog TBL, que é dois pontos tricô juntos pela perninha de trás. PM é o place marker, que é pôr o marcador. RS é o right side, que é o lado direito. SL é o slip, que é passar um ponto sem fazer. SM é o slip marker, que é passar o marcador de uma agulha para outra. O SSK é o slip slip knit, então é quando a gente passa um ponto, passa outro ponto e faz um meia. O ST é stitch, que é ponto. E WS é o wrong side, que é o lado do avesso. E o YO, que é o yarn over, que é a laçada. Então essas abreviações eu vou deixar aqui para vocês baixarem. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link para vocês baixarem uma tabela geral dessas abreviações, que são esses termos fundamentais que a gente tem que conhecer. Então eu vou deixar em português, em inglês e a tradução, que daí fica mais fácil para vocês irem se familiarizando e com o tempo isso aqui vai ficar super fácil. Então aqui tem uma receita minha da Marie, aí eu vou mostrar aqui como eu fiz a estrutura. Então também começa a foto, né, mostrando a peça. Aí aqui o agradecimento, né, para quem me ajudou a fazer o teste. E aqui a minha abreviação é bem mais curtinha, que são só esses pontos mesmo que eu uso aqui nessa receita. Então aqui eu explico um pouquinho sobre as características da receita. E aqui são as informações fundamentais. Então aqui eu estou disponibilizando 6 tamanhos, então eu indico aqui os tamanhos. Aqui a medida, então quando é blusa, suéter, cardigan, tudo que a gente vai vestir no corpo, a medida padrão é a medida do busto, porque é a parte maior, né, que a gente tem na parte de cima do corpo. Então também pus aqui em inches, né, que são polegadas, e em centímetro. Então é aqui que você vai ver qual é o seu tamanho. Então essa medida aqui é da peça pronta. E aqui eu tô falando que na sugestão da minha criação, ele tem de 2 a 3 polegadas a menos do que o seu busto para ficar bem justinho. Aí aqui eu falo yarn é o fio que eu usei, aqui os fios que eu usei e aqui a medida, né, a espessura do fio, que é um worsted, e aqui a quantidade de fio que você vai precisar para cada tamanho. Aqui as agulhas que eu usei, então são agulhas circulares, aí precisa a 6, 5,5 e 5 nos tamanhos 80 e 40.
E aqui o gauge, que é a tensão. Então aqui eu achei 16 pontos por 22 carreiras em 10 centímetros. E aqui os materiais também que você vai precisar. Então a estrutura, vocês podem ver que é mais ou menos a mesma, né? Aqui indicar quantos pontos que você tem que montar para cada tamanho, e vou mostrando aqui, volta por volta, aqui o que você tem que fazer. Então é bem explicadinho. Depois que a gente entende essas letrinhas, realmente fica bem mais fácil da gente entender. Então, e aqui no final tem o contato, né, para entrar em contato e mostrar as suas peças prontas. Então, como vocês viram ali, ela tem uma estrutura básica. Aquelas informações iniciais são o mais importante para a gente ter um bom resultado. Então, preste atenção nas medidas para você decidir qual é o seu tamanho. Então, vê a medida do seu busto e quanto que você quer de folga. Então, is é folga, então a mais ou a menos. Então se tiver negative, folga negativa, então vai ficar mais ajustado ao corpo. Ou se tiver tantos centímetros ou polegadas de ease, né, de folga, ele vai ficar mais folgadinho, longe do corpo. Então é muito importante ver essas informações também, o fio, a espessura do fio que foi utilizado, a quantidade de fio, qual a agulha utilizada e a tensão. Então é fundamental a gente fazer a nossa amostrinha para ver a tensão necessária para ter o resultado esperado para aquela peça. Então aquela página das informações é fundamental para você prestar atenção ali. Outra coisa, assim, que eu recomendo é você ler a receita do início ao fim, para você entender o que é para fazer. Então, porque às vezes a gente passa um passo antes do outro e na receita ela já tá te prevendo aquilo lá na frente. Então, eu aconselho sempre ler a receita todinha antes de começar. E como eu fui falando ali para vocês, as abreviaturas. Então eu vou deixar aqui embaixo a tabelinha com as abreviaturas de termos e de pontos mais usados para vocês terem sempre à mão. Então quando você tiver com uma receita em inglês ou em português mesmo e você não entender o que aquela letrinha quer dizer, procura essa tabelinha, porque eu vou pôr em inglês e em português. E daí você vai conseguir entender o que aqueles termos, o que aquele passo a passo está querendo te dizer. Te garanto que com o tempo vai ficando mais fácil. No início a gente olha aquele monte de letrinha, né, das abreviaturas, a gente não entende nada, não sabe por onde começar, mas se familiarizando com elas vai ficar mais fácil. Então eu vou te apresentar em português e em inglês, para ficar fácil tanto ler numa língua ou na outra. Aí vou trazer aqui uma curiosidade, vamos dizer assim, que tem umas diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. São duas diferenças que me veio à cabeça, que é o stockinette stitch, que no britânico vai falar stocking stitch, mas que a gente consegue ali entender o que é, né? E outra diferença que eu vejo também é o cast off e bind off. Então o americano vai falar bind off, então é cast on é a montagem e bind off é o arremate, né? Tirar os pontos da agulha. Já no britânico, muitas vezes eles usam cast on para montar e cast off para tirar da agulha. Então são pequenos detalhezinhos. Deve ter mais algumas diferenças, mas que eu não tô lembrando agora, mas no geral são bem parecidos. Então agora eu vou te dar aqui umas dicas práticas para você começar a ler essas receitas em inglês. Comece por uma peça pequena e mais simples, porque daí você vai se adaptando com esses termos mais simples e que a gente vai encontrar em quase todas as receitas. Que se você pega uma peça muito difícil, muitos pontos diferentes, pode ser que te desanime. Então começa com uma mais simples
para você ir se adaptando. Como eu já falei, usa a tabelinha que eu vou disponibilizar aqui para ir acompanhando a sua receita para você ir entendendo o significado daquelas letrinhas. Faça anotações na receita mesmo. No início é legal você ter ela impressa para você ir fazendo essas anotações, para ir lembrando K, o que quer dizer, o P quer dizer tal coisa, o SSK tal coisa. Então, para você fazendo essas anotações, isso fica mais fácil de gravar e você lembrar o que aquilo quer significar. Então, faça muitas marcações e anotações. Baixe receitas, compre receitas, que assim você vai se familiarizando com os termos e vai ficando cada vez mais fácil. Outra dica também é participar de grupos e de fóruns no Ravelry. Todo mundo se ajuda lá, então se você não sabe uma técnica, um ponto, alguma coisa que você está na dúvida, né, que está mostrando ali na receita, as pessoas vão te ajudar. Então é um espaço muito legal para ter essa troca. E como eu já falei em muitos vídeos aqui, não tenha medo de errar e de procurar ajuda também. Então se você está na dúvida, procure ajuda, pergunte e faça, é fazendo que a gente aprende. E me conta aqui nos comentários se você já lê receitas em inglês, se você lê mais receitas em inglês do que em português e quais as dificuldades que você encontrou nesse processo. Você quer aprender uma técnica nova ou dar os seus primeiros pontos de tricô? Vem tricotar comigo. Eu ofereço aulas de tricô online, ao vivo ou presencial aqui no meu ateliê na Vila Madalena, em São Paulo. Então eu vou te ensinar a dar os seus primeiros pontos e já desenvolver a sua primeira peça de tricô, ou se você que já tricota pode trazer um projeto específico que precisa da minha ajuda ou aprender alguma técnica nova para você. Vou deixar aqui o site sweetbreezeyarns.com.br. Lá você encontra todas as informações e pode fazer também a sua inscrição. Hoje o que eu tô vestindo é a Yami da Paula Pereira. Vocês já viram ela aqui lá no início do canal, eu falei sobre o processo de tricotar ela, como foi bem sofrido para mim, mas eu adoro o resultado. Ela tá um pouco grande para mim agora, mas eu ainda gosto de usar. Eu usei o nosso fio, né, da Sweet Breeze, o Premium Linen, então ele tem um caimento muito gostoso, é super fresca. Então agora que tá esse tempo mais quente aqui em São Paulo, tô aproveitando para usá-la. É uma delícia, é gostosa de tricotar. Só que tem que prestar bastante atenção, porque ela tem um detalhe rendado bem grande nas costas e foi onde eu me atrapalhei, fica aqui o spoiler. Mas ela é gostosa de tricotar e fica uma delícia no corpo. Fica aqui a minha sugestão também, se você gostou dessa peça, tricotar. Nas minhas agulhas, essa semana eu andei mais um trechinho da Pearl Lane, da Knitting Adventures, porque são 18 carreiras para fazer cada trecho até a próxima casa de botão. Então eu consegui fazer mais um trechinho desse, eu devo ter feito umas 20 carreiras. Foi o que eu consegui fazer essa semana. Vou deixar aqui a foto da peça pronta, né? A minha tá quase lá, ela sugere 8 botões, eu já tô com 8 botões, mas eu acho que ela vai ficar um pouco curta ainda, porque eu tô usando uma agulha um pouquinho mais fina, então eu acho que ficou tudo mais curtinho, então eu acho que eu vou fazer 1 ou 2 botões a mais e estamos quase lá. Então em breve eu venho mostrar aqui a peça para vocês. Dia 19, semana que vem, a Sweet Breeze Yarns vai completar 5 anos e eu vou fazer um dia inteiro de promoções. Então, se você quer comprar os nossos fios com desconto, entre na nossa lista VIP do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque as promoções vão rolar lá primeiro, tem algumas que vão rolar só por lá, e vai ser um dia inteiro de cupons
e ofertas imperdíveis. Então vem com a gente, entra na lista que durante essa semana toda eu vou ficar mostrando o que a gente tem disponível e que vai estar na promoção. Me siga lá no Instagram também, que é Sweet Breeze Yarns. Espero que você tenha gostado desse episódio, sanado aí as suas dúvidas sobre como ler uma receita e especialmente em inglês. Aqui embaixo vai ter o link para você baixar a tabela com todos esses termos e vai se adaptando a eles e logo você vai estar dominando essa linguagem do tricô. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações sobre os próximos episódios. Semana que vem tem mais. Tchau!